televisão. Domingo agora, a Tchecoslováquia. Depois, talvez a Inglaterra. E na final, Franz Beckenbauer. Uma questão de conquista. A Argentina fez um treino secreto, mas o dono do time não. O orador abriu o jogo por aqui. Fala, Nilo. Menos o dono do time, Maradona não gosta de ser incomodado na hora do trabalho. Diante de todos os repórteres, eles acharam que o craque do Mundial era um pneu nos planos de... Jornal Brasil, brasileiro do dia de carro oficial da Copa do Mundo. Esse é o nome em inglês especial. Quantas imagens que você pensa? Peraí, fala de novo. Vai, pode falar. Boa noite. Estamos nos estúdios do SBT para entrevistar o jornalista Boris Casoy sobre a questão do popular nacional e popular internacional, conforme a abordagem de Renato Ortiz em seu livro A Moderna Tradição Brasileira. Jornalista, a primeira pergunta seria a seguinte. Atualmente há um grande intercâmbio mundial de produtos culturais, como programas de televisão, cinema, discos. Segundo Ortiz, ao importar um produto acabado, você está importando junto com ele todo um conjunto de valores e condutas de quem o produziu. O senhor acredita que esse processo cria uma perda da identidade nacional? Eu acho que não há uma importação. Eu acho que há um processo de troca. Eu vou pegar um exemplo. Uma coisa que está acontecendo agora, que são as transmissões de televisão via satélite, que é uma coisa que me impressiona muito. Hoje nós assistimos com tranquilidade, já através de uma retransmissão do canal 29, duas emissoras internacionais, a RAI, italiana, transmitindo para o exterior, e nós recebemos a CNN, que é a Cable News Network, que é uma televisão norte-americana especializada em notícias. Também tem a ESPN, que é uma televisão americana especializada em esportes, e um canal musical. Isso é captado por uma parabólica e retransmitido para os assinantes. Ou seja, eu não preciso ter uma parabólica e eu já recebo retransmitido 4 emissoras, eu pago uma assinatura que é muito mais barato do que eu ter uma parabólica. Parabólica também está ficando barata. Tem parabólicas, antenas receptoras parabólicas japonesas muito baratas. Então o que está acontecendo é que aumentou o nível de escolha que eu tenho, vai aumentar mais ainda, e eu vou ser mais bombardeado por interesses, mais bombardeado pela tentativa de venda de ideologias, de costumes, por interesses comerciais, de merchandising, tudo isso, mas eu também aumento a seleção que eu posso ter dessas estações. Quer dizer, ao mesmo tempo que elas procuram me bombardear, o próprio mercado estabelece uma defesa. Eu tive recentemente em Munique. Em Munique você compra um pacote como esse que eu tenho no canal Mais 29 de São Paulo. Você compra um pacote que vem por cabo, onde você tem 33 estações. O senhor está sugerindo nesse caso de que através da diversificação haveria uma maior possibilidade de recepção crítica? Não. Você tem recepção crítica e você, quer dizer, a tua cultura, quer dizer, o Brasil também provavelmente vai ter empresas, ou vai ter governo, ou vai ter interesses que serão lançados hoje por esse sistema de satélites. Amanhã pode ser que isso seja, quer dizer, você tem uma diversificação, o próprio mercado, eu estou incluindo até o Estado nesse mercado, o próprio conjunto, a própria natureza das coisas faz com que você, na questão do satélite, seja bombardeado por uma diversificação enorme, como aconteceu no rádio.
de ondas curtas, tudo isso. Só que a televisão é uma coisa muito mais presente. Você tem uma indústria cinematográfica exportando, nós também podemos exportar, com muita concorrência. Uma indústria de videocassete, né, que, quer dizer, a indústria cinematográfica já está na sua casa. Quer dizer, eu acho que essa massificação única é democratizada, quer dizer, ela não age dessa maneira maléfica, exatamente por causa da grande abertura e a grande diversificação, que é uma tendência que eu vejo. É difícil fazer uma análise definitiva porque isso está acontecendo agora, está começando a acontecer. Mas a União Soviética vai usar, sei lá, a Romênia vai usar, a China vai usar, a Itália, quer dizer, isso está... Eu tenho toda manhã o noticiário da RAI na minha casa, que eu assisto, e da CNN americana. Eu vou da Europa para os Estados Unidos com um toque. Eu estou pegando o exemplo que mais me impressiona. Então eu estou achando que, ao contrário do que a gente imagina, que a gente fica submetido a esses interesses, na verdade está havendo uma democratização da embalagem da ideologia e dos interesses. Você escolhe aquele que melhor com o qual melhor você sintoniza. Eu estou vendo assim, eu estou perplexo, porque é recente essa coisa de eu ter isso na minha casa. Não tenho dinheiro para ter uma antena parabólica, eu não quero gastar esse dinheiro. Mas já me criaram, o mercado já me criou uma facilidade. Então é o contrário do que está se imaginando. Quer dizer, o acesso que eu posso ter aos livros está me propiciando N livros. Quer dizer, essa comunicação, essa coisa global, não é monopolista. Ela é muito ampla. Mas, ok, com relação à teoria da dependência cultural, que é uma questão que está sendo bastante polêmica no momento, ela tem dois lados. Por um lado, ela tem mérito de denunciar o fortalecimento do processo de dominação ideológica por parte dos países centrais através dos meios de comunicação em massa. Já por outro, ela revela o fato de que essa influência só ocorre porque vem de encontro aos interesses da ideologia dominante dentro do próprio país. Como o senhor se posiciona nessa questão? Eu estou achando que a linguagem está ultrapassada. De novo, nós estamos num momento de transformação. De todas as transformações que a gente está assistindo na União Soviética, todas as transformações nos países do leste, né, em direção a uma economia... Eu já estou falando em mercado, né, duas coisas, mercado e liberdade. Eu acho que a socialização dos meios de produção, depois de 70 anos, faliu. Faliu na União Soviética, eu estive lá agora, está aí o Gorbachev procurando uma política de mercado, o que está acontecendo com o autoritarismo rumeno, o que está acontecendo, a China abriu o mercado, ainda não abriu politicamente, quer dizer, tem uma convergência de comportamentos, vai ficar aparentemente tudo numa... Se tudo isso não ruir, a tendência é ficar numa faixa muito ampla, que vai da centro-direita a centro-esquerda, sempre com democracia e sempre com mercado, que são as duas características. As ideologias estão derrubadas, tá? O que vai acontecer com as ideologias derrubadas? Que valores prevalecem? É fácil analisar. Saltaram agora os valores nacionalistas. Na Ucrânia, na Letônia, Lituânia, Estônia, nas repúblicas da Iugoslávia, na Moldávia, na Mongólia, quer dizer, os nacionalismos latentes explodiram, não explodiram à toa. Explodiram porque o que os unia não era só o autoritarismo policial, havia um fator ideológico que unia esses países. No Canadá, está tendo um fator ideológico, no Canadá era um neocapitalismo, e eu diria que na União Soviética, a grosso modo, era o socialismo, que era... Aí começam a ruir, né, todas essas... Estão ruindo agora, por isso é difícil fazer análise. Então vão sobrar... A tendência é que sobraram dois grandes blocos, os ricos e os pobres. É muito mais grave. E eu não sei até que ponto haverá um interesse de dominação ideológica. Qual será o intercâmbio entre ricos e pobres? Que destino assumirão os países pobres? O Brasil, do jeito que as coisas estão nesse instante, está fadado a ser um dos países pobres. Vamos ter um país chamado Europa, um país chamado, que é o mercado comum europeu, um país chamado leste, sei lá, um outro mercado, vai se juntar um mercado oriental, Japão. São tendências. Isso está acontecendo agora, é difícil. E um grupo de países pobres e subdesenvolvidos. Eu não sei quais vão ser
as relações. E nem sei qual vai ser o comportamento desses países pobres. A minha questão é a seguinte: será que esses países pobres, nos quais hoje, pelas tendências, você é obrigado a inserir o Brasil, a Argentina e tudo, que serão os menos pobres dos pobres, os mais pobres serão a Etiópia, Malau e tudo, será que esses países serão democracias? Ou a tendência será que eles serão países autoritários para sobreviver? Qual será o caminho? A gente não sabe. Mas nesse instante, você falar em dominação ideológica e tudo, provavelmente quando o livro foi escrito, há 1, 2, eu não sei quantos anos, a história era outra. 1988. Então, será que já tinha caído o muro de Berlim? Quer dizer, a história está mudando dia a dia. Provavelmente quando essa fita for transmitida, já haverá mudanças surpreendentes. Quem há 10 meses atrás podia imaginar que as Alemanhas estariam unidas? Ninguém no governo, nenhum estrategista militar, nada. E está acontecendo, em nome de... Quer dizer, na verdade é o seguinte: os elos estão rompidos, os elos ideológicos. Agora as uniões são pobres e ricos, blocos de pobres e ricos. Então é uma coisa extremamente preocupante. Onde é que vamos ficar nós? E eu acho que acabou a história da dominação ideológica. Não há mais interesse. De uma forma bastante perspicaz, o senhor acabou colocando algumas das minhas perguntas, que seria quais as vantagens e as desvantagens desta globalização. Agora, dentro desse contexto todo que o senhor colocou, como fica a questão do entendimento da sociedade brasileira em sua especificidade? Não sei o que vai acontecer com a sociedade brasileira. Então, hoje, vocês viram no telejornal uma abordagem que eu fiz, que não foi à toa, que foi estudada, que é, de repente, o governo Collor, resolveu fazer uma política industrial nova. Por quê? Né? De repente. Então, a história toda, né? A sociedade brasileira era uma sociedade atrasada, rural e tal. Aí vem um governo autoritário, Getúlio Vargas, e promove um debate entre Simonsen, Roberto Simonsen e, que eram os grandes gênios da época, e Eugênio Goulden. Eugênio Goulden acha que o Brasil, isso é uma coisa promovida pelo Getúlio, esse debate existe em livros e tal. O Eugênio Goulden, a linha do Eugênio Goulden que ele traça é que o Brasil devia se inserir na economia internacional. O Roberto Simonsen achava que o Brasil devia se fechar num mercado próprio e tudo isso. Aí, perto da guerra, o Getúlio não sabia para que lado ele ia. Tudo isso se desenvolve quando tem sinais de pólvora no ar. Né? Aí o Getúlio não sabe como faz, tem os Estados Unidos pressionando de um lado, para onde ele vai, quase entrou na guerra do lado nazista e tudo isso, e ele era autoritário também. Aí ele segue a política capitalista traçada pelo Roberto Simonsen, que era, eu estou simplificando, estou esquematizando, que era de pegar o Brasil e transformar o Brasil numa coisa fechada, num mercado fechado, né? E com a Petrobras, e cuja locomotiva era o Estado. O Estado vai promover o progresso, o desenvolvimento, e vai transformar e vai edificar a sociedade, vai criar uma sociedade mais justa e tal, na cabeça das pessoas da época. Nem todo mundo é cruel e nem todos os capitalistas pensam em esmagar e fazer crueldade com as classes. Quer dizer, eles queriam um país forte e tal. E a solução foi essa, capitaneada pelo Estado, conduzindo a sociedade. Então criaram a Petrobras, criaram a Companhia Siderúrgica Nacional e tudo isso. E aí o Estado vai financiando o desenvolvimento, não se importando muito com o que acontece no exterior, importa muito pouco, de vez em quando procura exportar, quando pode, excedentes ou alguma coisa em algum momento complicado e tudo isso, mas basicamente é uma economia fortemente fechada, com uma sociedade fortemente fechada. E mais, uma economia que procura, dentro das suas peculiaridades, dividir. Eu vou dar alguns exemplos toscos. Por exemplo, o craqueamento do petróleo, a divisão que você pode escolher como você quiser. O Brasil importa a Petrobras, fez isso naquela época e continua fazendo, importa e diz o seguinte: bom, óleo de industrial para fazer cimento, que o Antônio faz, vai custar caríssimo. Por quê? Porque eu vou cobrar muito barato gás de cozinha, eu vou cobrar muito barato óleo, combustível de caminhão que transporta, e eu vou construir uma rede de água. Aí eu vou cobrar muito barato de quem mora
na periferia, não vou cobrar conta de luz, que eles não cobram mesmo, cobram muito barato, vou cobrar barato para não sei quem, mas os ricos vão pagar. É todo esse o pensamento, não é um pensamento exploratório. Todo o pensamento foi baseado nessa sociedade típica. Casa e cozinha, você vê, estou pegando exemplos toscos, mas toda a economia brasileira é subsidiada, não precisa subsidiar o feijão, comprar, vale a pena, porque tem que dar para as camadas mais pobres, enquanto isso a gente promove, eles subsistem e nós promovemos o desenvolvimento, estou falando da maneira mais cruel. Aí isso vai se desenvolvendo, o Estado vai capitaneando, o país vai se transformando, aí de repente vem um Juscelino que conhece tudo isso e resolve dar um salto maior ainda. Ele chama as empresas de automóveis do exterior para virem aqui e diz o seguinte: vocês vão trabalhar dentro das nossas regras, vender para os nossos mercados. Então eles compram aço, se instalam compram aço mais barato, porque é uma empresa estatal que faz o aço, ela pode subsidiar, e nós criamos uma indústria automobilística peculiar. É uma carroça, não é? Não interessa, ela é peculiar, ela é feita para o brasileiro, não tem a qualidade do exterior, o exterior vai se desenvolvendo, mas o Brasil vai formando a sua cápsula interna fechada e tudo isso. Então, de repente vem os militares com o plano do Brasil potência, e para o Brasil ser potência, o Estado reforça a sua participação no que eles chamavam de progresso. Aí o mundo lá fora muda. Quer dizer, não é mais aquele mundo getuliano, o mundo lá fora muda o mercado, o mundo tem uma explosão tecnológica, o Japão explode, os Estados Unidos são um grande mercado, tem um grande desenvolvimento tecnológico, a nossa economia interna, o Estado fale, no governo Sarney faliu, o Estado não tem mais dinheiro, que é a crise do petróleo que comeu todo o nosso dinheiro. Eu estou esquematizando, tá? Vem a crise do petróleo, o Estado brasileiro não consegue nem pagar os funcionários, aquela tremenda crise e tal. E aí, o que aconteceu agora? O Brasil resolve começar a participar da economia internacional. Por exemplo, vou fazer um corte maluco. A Coreia fez isso, ela teve uma guerra, ela foi destruída, a Coreia foi destruída, aí quando ela voltou ao convívio internacional como um país, ela resolveu se integrar. Então ela está muito avançada, é difícil comparar porque é um país muito pequeno, mas ela decidiu se incorporar, agora o Brasil decidiu se incorporar. Então nós estamos vivendo exatamente o momento da incorporação delicado, que não pode destruir o que a gente já construiu. Tudo estatal e tal, e importar é mais barato, em alguns casos até o dólar está favorável à importação, então não é bem assim, mas a gente não pode imaginar que você num dia pode abrir o país. Por isso que essa discussão é uma discussão delicada. Então aqui parece que nós estamos num impasse no sentido de não saber se a velocidade dos fatos históricos é maior ou se é maior... Ela foi maior no mundo externo, enquanto o Brasil falia, os outros resplandeciam. Então o Brasil agora, quer dizer, não é uma coisa do Collor, é uma necessidade imperiosa. Não é uma coisa, o Collor decidiu e tal. Provavelmente o Lula faria a mesma coisa. Entrar, sim, a União Soviética está fazendo isso, tá certo? Então vamos precisar entrar e acompanhar o resto do mundo, mas isso não pode ser feito. Na Argentina eles descobriram isso, fizeram em um dia, o ministro chamava-se Martínez de Oz, e sucateou toda a indústria argentina, acabou a indústria argentina. Então, por isso que teve essa reunião hoje de industriais, eles trabalham com esses papéis na mão. Isso tudo que eu estou falando não é dedução minha, da minha brilhante inteligência, isso tudo eu ouvi de pessoas muito bem informadas e que têm acesso a todas essas estratégias. E que está se pensando, então, você dizer que vai ser da sociedade brasileira, como a sociedade brasileira, é uma grande interrogação. Você está falando comigo o que prejuízos o furacão pode causar, ou até que benefício ele pode trazer durante o furacão. Só quando a poeira sentar mesmo. Agora, voltando ao cultural. A TVS importa uma boa parte da sua programação, que vai desde filmes e programas infantis como Chaves até telenovelas como Os Ricos Também Choram. Pode-se observar um fator comum em toda essa programação, são produtos que mantêm a alienação, não provocam nenhum tipo de questionamento e, dessa forma, meio que mantêm o status quo. Qual a sua opinião a esse respeito? Olha, eu não tenho nada com a programação da TVS, quer dizer, é uma coisa da qual eu não participo como jornalista, como dessas decisões. Então eu sei o que preside a programação da TVS, o que preside a programação da TVS, o que preside a programação
das emissoras brasileiras é uma dose de mercado, né? São emissoras que visam lucro associados a uma dose de ética. Tá certo? Quer dizer, seria muito fácil ganhar dinheiro colocando um filme pornográfico, mas as emissoras caminham dentro dos seus limites, mas elas são puxadas pelas necessidades de mercado. Você vê que o mercado está conduzindo o SBT para uma posição oposta. O SBT está fazendo um jornalismo independente. O SBT colocou um talk show, que a gente chama aqui, é o programa do Jô Soares, muito independente. Quer dizer, a emissora brega, a chamada emissora brega, dos programas brega, de repente faz isso. A democratização do país está permitindo isso também. Então faz o jornalismo, e de repente contrata o Avancini e cria para substituir os enlatados por uma demanda do mercado, para enfrentar a Globo, mas no fundo acaba sendo uma demanda de mercado, vai criar um núcleo de novelas. Por falar na TV Globo, a Globo entrou bastante firme na exportação de telenovelas. Hoje o que assistimos aqui, também assistimos em Singapura, na Suécia, Canadá e vários outros países. Eu já assisti fora. Né? E parece que a TVS também planeja entrar nesse mercado. O senhor vê nisso um aspecto que reforça a teoria do popular internacional? É um intercâmbio. E é mercado. Se tiver qualidade, vai para fora. Porque alguém está interessado em veicular aquilo, em ganhar dinheiro, em ter lucro. E só terá lucro se for aceito e se for bom. Eu acho que o mercado é um bom filtro dessas coisas, não é cruel. Mas Ortiz afirma que a qualidade, entre aspas, dos programas realizados no Brasil, ela deve se adequar às normas de produção internacional, tomando como referência o gosto dominante do mass media internacional. O senhor concorda com isso? Eu não sei se é sempre assim, porque você vai encontrar segmentos também. Você vai encontrar coisas segmentadas, quer dizer, você vai encontrar pequenos públicos que apreciam ópera. Mas aí a gente não está mais falando do mass media. Então eu te respondo com uma pergunta, que é o seguinte: se não é o mercado, o que você está falando é mercado, tá certo? É o gosto do mercado. Se não é o mercado, quem é que vai ser o juiz disso? O Estado. Digamos que o mercado seja um péssimo, horripilante juiz dessa questão. Só que o mercado diversificado, ele pode produzir um monte de bobagens. Mas certamente você vai ter um encontro do que você, ser humano diferenciado, mais inteligente, procura. Alguns vão ser vítimas, mas eu prefiro o mercado com todos os defeitos dele do que o Estado sentado numa cadeira ditando, vai ser isso, vai ser aquilo, isso é bom para as crianças, a Xuxa não é, o que é bom para as crianças é mostrar isso. Eu prefiro o mercado. Concordo com o senhor, mas esse posicionamento de que talvez seja melhor o mercado do que o Estado, de uma certa forma não isenta os detentores do poder dos meios de comunicação da sua responsabilidade social? Por isso eu acho. Eu vou te mostrar o que está acontecendo no Brasil. Porque o Brasil está se melando de democracia, saindo de um regime autoritário, depois de 20 e poucos anos, aí de repente tem uma liberdade total, aí tem coisas, é difícil medir, que muitas pessoas consideram eróticas ou perto do pornográfico nas novelas, os programas humorísticos para algumas pessoas apelam, porque talvez para a média e tal do brasileiro apelam, tudo isso. Mas vai ter um ajuste. Agora, vai ter um ajuste. Pessoas altamente democráticas estão com medo da violência, a constante transmissão de enlatados violentos e tal. A gente não sabe até que ponto afeta ou não, mas tem muita gente preocupada. O que é moral, o que é violência, não está bem definido. Eu tenho uma opinião. Eu acho, primeiro, que as emissoras vão, por causa do mercado, desenvolver um senso ético como existe nos Estados Unidos. Chegou um instante nos Estados Unidos que a balbúrdia foi tanto que eles têm um código de ética ao qual nós vamos chegar. Se isso não bastar, porque nós somos um país inculto, disciplinado, do terceiro mundo, não sei aquela coisa toda que é o Brasil, eu acho que você pode pensar em estabelecer
determinados controles, não censura, determinados controles feitos pela sociedade. Precisa definir ainda o que é sociedade. Eu vou te dizer o que não é sociedade. O que não é sociedade são o Estado em todas as suas formas, quer seja o poder executivo, quer seja o poder legislativo e judiciário. Isso não é Estado, não é sociedade. E as representações corporativistas, sindicatos patronais e sindicatos de empregados. Isso não é sociedade. Então nós vamos ter que procurar o que é sociedade. Eu diria que a universidade é um pedaço da sociedade, também vai precisar definir o que é a universidade, mas você vai procurar um pensamento, você vai buscar, quem procura acha, né, uma coisa representativa da sociedade, tá certo? Que possa, de alguma maneira, controlar os exageros ou a irresponsabilidade social desses órgãos de comunicação. Mas eu acredito que o mercado faz isso, como fez nos Estados Unidos. Quer dizer, isso vai acabar sendo uma iniciativa das emissoras de televisão, porque elas vão apanhar do mercado. Aqui o autor conclui esse assunto e, no que se refere à identidade nacional da cultura, ele afirma que as identidades agora são intercambiáveis, aquela questão da troca que o senhor acabou de mencionar. A questão sobre o nacional se transforma em ideologia quando justifica a ação dos grupos empresariais no mercado mundial. É essa a opinião dele. Como o senhor se posiciona? Por que não os estatais? Essa é a pergunta. Eu acho que todo mundo vai tentar, se houver, eu estou achando que a ideologia está se quebrando, mas se houver necessidade de venda de ideologia, quer dizer, eu ao invés de imaginar que ninguém venda, eu prefiro que todo mundo venda a sua. Quer dizer, eu prefiro que tenha uma proliferação imensa, que seja colocada democraticamente à nossa disposição. Será que eu estou ficando louco? Eu gosto, quer dizer, eu acho que... E a tendência é essa. Dizer, de repente os canais estão aumentando violentamente. Eu até preconizo formas de televisão e de rádio mais ousadas. Eu acho que os canais de rádio e televisão no Brasil não são bem distribuídos, democraticamente distribuídos. Eu preconizo que qualquer cidadão possa, qualquer grupo possa ter estação de rádio pouco potente para começar a democratizar isso. Sei lá, que as lésbicas do lado esquerdo da Bela Vista façam uma estação de 10 watts, que os palhaços, dos sindicatos dos palhaços, tem uma emissora, que tem uma faixa. Isso aconteceu muito na França, em Portugal, com emissoras clandestinas que agora estão disciplinadas. Só que eles digam para a polícia, ó, nós vamos começar a transmitir nessa frequência e as pessoas possam ter encontros, que os monarquistas tenham a sua estação de rádio, tenham um pedaço de uma televisão. Quer dizer, é difícil democratizar isso ao extremo, mas tem que dar isso, tem que democratizar essa coisa. Se você usar, na minha opinião, emissoras de baixa potência, setorizadas, você vai conseguir, de certa maneira, satisfazer alguns pequenos grupos que vão conseguir jogar as suas ideias no ar. Hoje esses grupos estão impedidos disso. Eu estou jogando ideias, estou pensando um pouco alto, mas eu estou achando que a tendência é mais democratizar, ter mais. Todo mundo diz assim, você só tem em VHF 12 canais, em UHF 88, e os outros? Agora os outros podem entrar pelo cable nos Estados Unidos, né? De repente apareceu uma solução, você quer comprar o horário da estação pornográfica americana, você compra lá e sintoniza a estação pornográfica à vontade. Eu estou te mostrando que tipo de encontro maluco. Quer dizer, eu estou achando que ao contrário do bombardeio das ideologias, quer dizer, da submissão da tua mente a um maquiavélico plano nacional ou internacional de domínio, muito pelo contrário, você está com um leque extremamente grande que ninguém consegue controlar. Ninguém consegue controlar. Agora, quando o senhor fala em tendências, vamos falar de alguns assuntos que estão sendo bastante debatidos, tá? Então nós temos a unificação europeia, fala-se de uma possível unificação da América do Norte, e Bush, no Estadão de hoje, até sugeriu uma unificação da América Latina em termos questionáveis, mas seja como for. A nível local, o Brasil está revendo as medidas restritivas com relação ao comércio exterior, conforme o senhor colocou no seu jornal de hoje.
Em sua opinião, esse contexto todo reforça a chamada globalização do homem? Reforça. Ela é globalizada, mas, na minha opinião, continua assim, mas ela universaliza o homem não através de uma pasteurização, de uma venda de uma tendência única, mas democratiza o acesso à cultura. Está democratizando. Eu estou pegando o exemplo vivo da televisão. Está ficando barato você ter, cada vez mais barato, você ter acesso a todos os canais do mundo. Então, nessa briga entre apocalípticos e integrados na área de comunicação, o senhor seria um integrado? Eu não sei o que é apocalíptico integrado. São posições defendidas por especialistas em comunicação, de certa forma favorecendo ou não, defendendo ou não os meios de comunicação em massa. Os apocalípticos acham que através do advento dos meios de comunicação em massa não há muita saída. E já os integrados acham, como o senhor, que há possibilidades de divulgação, de democratização da informação. Eu estou achando que se a tendência continua essa, quer dizer, se de repente não vier uma ditadura tipo George Orwell, 1984, no mundo, tudo isso, a tendência é abrir cada vez mais. Está aí, sabe? Ninguém consegue responder à evidência de que se liga a televisão, está aí. E cada vez com mais gente, cara, rádio, televisão. Eu já não estou dizendo os meios onde você é passivo, né? Onde você fica extasiado ouvindo ou vendo. Já não estou mais dizendo livros, tudo isso está fax. Mas o senhor menciona Orwell, por exemplo. Eu não sei para onde o mundo vai caminhar, estou dizendo se a tendência for essa de hoje. Mas essa tendência de globalização, de unificação quase que generalizada, não está Não, ela é unificação, ela unifica os canais, mas ela diversifica as ideias. Mas a informação não está, digamos, unidimensional? A tendência, eu estou falando de tendência, a tendência dela é diversificar cada vez mais. Agora, diversificar. Comenta-se que a sua equipe, em especial a sua pessoa, a sua equipe dentro da TBS é a única que detém uma certa autonomia de expressão. Aliás, parece que essa foi uma das exigências suas no momento da sua contratação pela empresa e parece que é uma característica do senhor já na Folha, né? Gostaríamos que o senhor comentasse essa questão e, se possível, nos desse também a sua opinião sobre a recente demissão de uma parte da equipe jornalística da Globo, que ocorreu recentemente. Da Globo? Eu nem sei. Já sim, da direção. A história minha no SBT não é assim. É o seguinte. Eu tenho um chefe, que é o Marcos Wilson, que é um jornalista que era do Estado, que eu não conhecia, que me convidou para trabalhar aqui. Me viu na televisão, conhecia a minha biografia e me convidou para trabalhar aqui. Nós nos encontramos, eu achei que era uma brincadeira no começo, depois acabou sendo uma coisa séria e eu estou aqui. Ele que fez essas exigências, porque a emissora tinha uma fama, uma emissora rósea do Silvio Santos e tudo aquilo. O Silvio fez o contrato de trabalho do Marcos Wilson, contém essas cláusulas. Quando ele me convidou para trabalhar aqui, eu também coloquei esses obstáculos, que era a gente poder fazer Ele me prometia um trabalho independente. Aí ele tem um compromisso verbal comigo de a gente manter essa independência, que foi mantida até hoje. Quer dizer, dentro de padrões de independência, de ouvir todo mundo, de criticar quem é criticável, de elogiar quem é elogiável, não tem nenhuma interferência. Ninguém interfere em ninguém. Eu não fico consultando o Marcos sobre o que eu vou falar, o Marcos não fica consultando o Silvio Santos. O Silvio Santos não recebeu nenhuma pressão até hoje, é surpreendente. Porque a gente está fazendo uma coisa onde se ouve todo mundo sabe que tem acesso, todas as correntes políticas e ideológicas sabem que tem acesso. Se houver uma crítica, pode haver um elogio. E a própria legislação, a própria Constituição, um pouco salvaguardou as emissoras de televisão. Elas não podem ser caçadas. É uma concessão que era renovável de 5 em 5, de 10 em 10 anos, conforme a concessão. Agora ela só pode ser caçada pelo poder judiciário. Mas nós não estamos nos referindo exatamente ao filtro externo. Estou te mostrando que o filtro interno tem relações com o filtro externo. Dois filtros externos, os interesses econômicos da emissora
e ainda tem no governo, porque o governo é um dos maiores anunciantes das emissoras de televisão e rádio no Brasil. Tá? E outro, quer dizer, os filtros internos não são meramente porque as pessoas querem, porque elas encontram, senão todo mundo faz um jornalismo puro, bonito e independente. Todo mundo faz. Ou tem algum interesse em agradar o poder, ou tem algum interesse em obter alguma coisa do poder, ou tem medo de perder alguma coisa do poder. Por isso que existem os filtros internos. Tá certo? Eles não são meramente ideológicos. Ah, eu sou anticomunista, não vou deixar nenhum comunista falar, eu sou contra a Igreja Universal do Reino de Deus, o pastor aqui não entra, tá certo? Não é isso. Tudo está pautado por esse interesse. Mas você pode imaginar que você ganha muita força se você for correto e independente. Tudo é em tese. E se você procura fazer um jornalismo muito aproximado de uma coisa ideal chamada objetivo. Então, isso o Silvio combinou com o Marcos e está sendo rigorosamente cumprido. Então a gente goza dessa autonomia que é derivada desse jornalismo que o Silvio e o Marcos acertaram e que é transmitido para mim e para essa equipe que vocês viram trabalhando aí. Que era mais ou menos o que se fazia na Folha. O Marcos me disse, olha, aqui a gente quer fazer o que vocês faziam na Folha. Por que se fazia isso na Folha? Porque um dos donos da Folha, o Frias, achou o seguinte, que se a gente tivesse um jornal independente, que acolhesse todas as correntes políticas, ideológicas, e que procurasse fazer um noticiário objetivo, o mais objetivo possível, seria um jornal muito lido, porque o leitor ia descobrir isso, e muito anunciado, muito comprado na banca e muito anunciado. Certo? Não somos nós só que gozamos dessa liberdade. O Jô Soares goza dessa liberdade também. Quer dizer, queria dizer, o Frias achava, estava voltando à questão da Folha, o Frias acha que um jornal bem feito, independente, será muito vendido na banca e muito anunciado. E por isso ele ganha força para ser independente. Quer dizer, é até uma questão de mercado. E o Silvio provavelmente acha que o mercado vai aceitar muito bem uma estação que tem um jornalismo independente, mais perto do possível objetivo, onde todas as correntes são representadas. O programa do Jô é assim também. A credibilidade também virou produto. Não, mas a credibilidade... Não, mas é claro, porque é claro que é. Ou você aceita ou você não aceita. Se você aceita, você compra, senão você muda de canal. Se você tem um jornal como a Folha de São Paulo, que é feito de maneira independente e não tem vínculos com o poder e não defende interesses de tipo nenhum a não ser o do próprio leitor, você vai e compra. Senão, se você quiser, você compra o outro jornal, pode comprar gibi. Mas eu acho que credibilidade é produto. O senhor deixou bem claro a sua posição com relação à TVS, mas o senhor poderia comentar com relação à substituição da equipe jornalística pelo Roberto Marino? Não, eu acho que bom, a história vocês conhecem, quer dizer, essa equipe jornalística fez um tipo de trabalho profissional que profissionalmente é visto como correto, tá certo? Onde você reflete a opinião, eu não vou dizer a opinião do dono, mas você reflete a opinião da empresa. E a Globo é uma empresa muito grande, com muitos interesses comerciais, que eu acho legítimos, e dentro do quadro dos interesses da Globo, ela fixou uma determinada política editorial e fixou um determinado apoio a um candidato. Esse grupo de pessoas achou que os limites dessa ação que eles sempre desenvolveram, quer dizer, eles sempre fizeram a política da empresa, o que eu acho que não é crime nenhum. Se amanhã o Silvio Santos disser aqui, olha, Boris, a empresa decidiu acabar com o jornalismo independente e nós decidimos apoiar a candidatura de Satanás à presidência da República. Se eu não concordo, eu vou embora, tá certo? Eles sempre concordaram e eu não acho que é crime nenhum concordar. E faz parte de um contexto profissional. Você não é obrigado, tá? Você escolher o caminho que você quer seguir. Se a empresa te diz que as linhas são essas e você acha que as linhas você concorda em suportar, apesar de não serem as suas linhas,
Agora, esse pessoal achou que os limites tinham sido excedidos. Os limites foram excedidos mais exatamente na edição do debate do Collor, do último debate do Lula. Eles acharam que o manuseio foi forte demais, né, a utilização disso. Então, pelo menos a história que eu sei. Então houve segundo Roberto Marinho, houve um momento de rebeldia da Alice Maria e do Armando Nogueira. E a edição não teria sido feita como eles queriam. Eles tiveram a surpresa de ver no ar uma edição que foi preparada por outra pessoa e que era uma edição que atendia os interesses da empresa. Eu acho tudo isso muito delicado eticamente, muito... Aqui o problema foi diferente. O problema foi assim, nós vimos 200 vezes o videotape desse debate para fazer o mais isento possível. Foi muito difícil. Eu toda hora chamava alguém, o que você acha? Olha, tem isso. A gente até chegar a umas 10 pessoas que viram e chegar a era fácil distorcer. E, quer dizer, eu acho que quebrou o elo de confiança que existia entre a empresa e esses dois jornalistas. Aqui o elo de confiança seria quebrado, ao contrário, se a gente resolvesse fazer qualquer jogo, a empresa exige um tratamento isento. Mas é a combinação, que a orientação que nós temos da empresa é isento, lá era apoiar o Collor. Eu não condeno, acho que no jornal, uma televisão pode tomar essa posição. Eu não condeno. Eu não acho nada bandido isso, ao contrário de outras pessoas, acho que pode tomar. O jornalista aceita se quiser. Veja uma questão de consciência pessoal. Foro íntimo. Aceita se quiser. Eu não acho aético, aceita se quiser. A última questão eu gostaria de deixar em aberto. O senhor é jornalista, é formador de opinião e costuma fazer entrevistas. Alguma coisa mais que o senhor gostaria de colocar nessa questão do popular internacional? Não, eu acho, eu falei o que eu penso. Eu acho que às vezes eu sou um pouco esquemático só. Eu não me considero um intelectual. Eu me considero um técnico da notícia, uma coisa assim. Eu procuro transmitir o que eu sinto, quer dizer... Mas o senhor redige os seus próprios textos? Claro que redijo. Então o senhor não é um técnico? Não, eu sou mas um técnico da notícia. Eu redijo os textos, a opinião e tudo, mas eu diria que eu não sou um estudioso profundo da comunicação. Eu me guio um pouco mais pelo meu sentido. E nas questões de comunicação eu procuro não me influenciar. Eu procuro formar pensamentos próprios. Talvez tenham sido toscos e esquemáticos, mas é o que eu penso. Quer dizer, eu acho que eu talvez não adote uma linguagem suficientemente intelectualizada ou complicada, mas é um pouco do que eu penso. Isso que eu penso está lastreado um pouco na minha crença em duas coisas. Na liberdade, que não é a liberdade da socialização dos meios de produção, eu sou contra. Eu não sou marxista, eu não sou socialista. Eu acho que a liberdade que vai da liberdade de expressão à liberdade de empreender. E numa crença não absoluta, não é essa, o Estado e tal. Eu acho que o Estado tem uma participação importante, mas numa crença muito grande na natureza do mercado. Que a natureza do mercado ajusta muita coisa. E num temor que eu tenho quase anarquista do Estado. Eu tenho pânico do Estado. Não só do Executivo, do Estado como um todo. Sabe? Também eu acho que o Estado tem que ter uma presença. Eu não sou daqueles liberais que dizem, olha, nunca o Estado... Quer dizer, eu acho que tem que ter uma presença. Mas a presença do Estado na cabeça das pessoas, realmente eu tenho horror. Sabe, essa coisa de, vamos disciplinar uma lei de imprensa, eu tenho pânico e horror. Quanto mais longe o Estado tiver, mais democracia a gente vai ter e mais acesso à informação a gente vai ter. Só que
sociedade deve zelar para que, eu não sei através de que meios, mas os meios que ela tiver, para que isso não se torne nunca monopolizado. A tendência de monopolização, ela nunca deve se tornar monopolizada. Quer dizer, a comunicação monopolizada na mão de quem quer que seja é tão perigosa quanto o Estado. Então acho que a luta tem que ser sempre pela diversificação, mesmo, que não passa só pela ideia de diversificar, mas passa pela questão econômica. Quer dizer, você não tem órgãos de comunicação livres se eles não forem independentes economicamente. Acho que a questão também está aí. Está ótimo. Jornalista, realmente a sua contribuição foi bastante grande e eu acho que vai dar para elucidar bem o nosso trabalho. O grupo agradece. O tradicional boa noite. Se não for bom, pelo menos vai ser divertido. Obrigada. Tchau, boa noite. Eu fiz psicoterapia. É gostoso. Foi gostoso? Sabe, não pintou viagem, não fiz. Você aprendi de um monte de coisa. A minha primeira faculdade foi nos Estados Unidos. Então, eu trabalhei sobre não, eterno estudante, mas compensa. Horário. Eu tô desmaiando de fome. Eu pensei pra câmera que vai falar. Eu falei, pega o Se eu não comer, eu morro. Eu não tô brincando de É verdade, você tá falando desde a hora que a gente tá vindo pra cá, né?